Bom, vamos iniciar a nossa análise de hoje como uma verdadeira investigação médica de alto risco. O que vamos examinar é uma verdade biológica profunda e muitas vezes ignorada. Aquele sistema microvascular que fica ali, escondidinho sobre as nossas unhas, atua como um mecanismo de alerta precoce e absolutamente crítico para o declínio cardiovascular grave em adultos com mais de 45 anos. Paremos para pensar uma coisa. O que acontece, na prática, quando essas reservas vitais começam a se estreitar e o sangue rico em oxigênio já não consegue chegar nas extremidades do corpo? É um cenário super dramático. O ponto central aqui é que depois dos 45 anos de idade, a nossa margem de erro para qualquer disfunção fisiológica silenciosa simplesmente desaparece. Esse declínio não chega batendo na porta com dores fortes ou alarmes. Ele se infiltra de fininho, privando as bordas mais distantes da nossa biologia do oxigênio necessário. E esse declínio silencioso aparece primeiro num local muito específico, a matriz ungueal. A gente costuma achar que a unha é só um tecido morto e endurecido, né? Mas a definição biológica mostra que não é bem assim. Trata-se de uma camada crítica de células vivas, literalmente banhadas pelo fluxo constante da corrente sanguínea. Como essas células são alimentadas pelos capilares mais minúsculos da nossa anatomia, elas acabam funcionando como um monitor em tempo real de altíssima precisão da nossa saúde interna. A gravidade disso é imensa. O sistema microvascular é, sem sombra de dúvida, o primeiro palco do corpo a revelar que algo está falhando. Justamente por serem tão microscópicos, esses vasos registram silenciosamente as lutas profundas do coração e das artérias, e isso muito antes que um evento médico grave ou catastrófico venha a acontecer. O que nos leva à nossa primeira grande evidência neste dossiê, a cianose, ou a privação de oxigênio. Temos aqui dois mecanismos biológicos de inanição de oxigênio bem diferentes que precisamos contrastar. A cianose periférica é aquele tom meio azulado que fica isolado lá nas unhas. Isso indica um declínio crônico, insidioso da circulação. É tipo um sussurro de alerta a longo prazo. Já a cianose central, que aparece nos lábios ou na língua, é o extremo oposto, é uma emergência médica aguda. Basicamente é o corpo gritando que o coração ou os pulmões estão falhando naquele exato momento. E aqui está um detalhe clínico fundamental que não dá para ignorar. A cianose periférica persistente é um baita do indicador de insuficiência cardíaca em estágio inicial. O grande problema é que, na faixa dos 45 anos ou mais, isso frequentemente passa batido e não é diagnosticado. Trata-se de uma queda lenta na eficiência do coração. Não tem dor no peito, não tem colapso repentino, é só uma mudança sorrateira na cor do tecido das extremidades, enquanto o coração lá no fundo luta em silêncio para conseguir bombear o sangue. Avançando na nossa investigação, vamos analisar a fome arterial e a oclusão. Sabe aquelas unhas muito quebradiças e que demoram séculos para crescer? Pois é, a literatura clínica revela que isso não é só um sinal inofensivo do envelhecimento. Na verdade, é um indicador biológico severo de que o sistema está passando por uma fome arterial. Em um nível puramente celular, as extremidades do corpo estão literalmente morrendo de fome, pois não recebem os nutrientes necessários para criar tecido novo e saudável. E tem uma constatação médica aqui que eleva a atenção lá no alto. A exata mesma placa de gordura arterial que causa ataques cardíacos e derrames letais está ativamente sufocando as artérias microscópicas das pontas dos dedos. Se tem placa se acumulando em uma artéria pequena, isso significa que ela também está se formando nas maiores. É uma ligação direta com a doença arterial periférica, o que torna os sinais dados pelas unhas algo gravíssimo. Tudo isso forma o que chamamos de uma tríade biológica altamente preocupante para o estreitamento arterial grave. A gente observa unhas frágeis com crescimento atrofiado, extremidades que estão cronicamente frias e a claudicação, que são aquelas câimbras bem pesadas nas pernas que aparecem durante um esforço físico e somem logo que a pessoa descansa. Quando esses três marcadores aparecem juntos, formam um dos preditores mais fortes que existem para futuros eventos cardiovasculares perigosos. Então, como saímos da observação para uma avaliação diagnóstica ativa? É aí que entra o teste de perfusão. É um passo a passo clínico super simples, mas revelador. Primeiro, basta elevar a mão na altura do coração. Depois, aplica-se uma pressão bem firme na unha por uns 2 segundos, até que o tecido fique todo branquinho, expulsando o sangue dos capilares. Por fim, é só soltar na mesma hora e contar exatamente os segundos que a cor rosa natural leva para voltar. Esse teste mede a velocidade exata com que a rede microvascular se recupera de uma pressão física. 3 segundos. Essa é a marca de corte absoluta.
Se a cor rosa demorar 3 segundos ou mais para retornar, um limite crítico foi ultrapassado. Isso revela que a circulação microvascular está profundamente lenta e enfraquecida. É o sistema capilar avisando que está perdendo a força. E as implicações disso são enormes. Um preenchimento microvascular que se mostra persistentemente lento tem ligação direta com um débito cardíaco reduzido e, alarmantemente, com a fibrilação atrial não diagnosticada. E para quem já passou dos 45, a fibrilação atrial eleva drasticamente o risco de sofrer um derrame. Ou seja, o tempo de preenchimento capilar não é um mero detalhe, é literalmente uma das sirenes mais confiáveis do nosso sistema cardiovascular. Vamos entrar agora na nossa terceira e última fase de evidências clínicas, a degeneração da matriz unguial. O foco principal aqui é uma estrutura chamada lúnula. Sabe aquela meia-lua branquinha que fica bem na base da unha? Então, ela representa justamente a porção viva e ativa da matriz unguial que comentamos antes. Veja bem, não ter essa meia-lua no dedo mindinho é super normal, mas o desaparecimento repentino de uma lúnula no polegar ou no dedo indicador, opa, aí é um sinal de uma mudança sistêmica profunda, que de jeito nenhum pode ser ignorada. E a investigação fica ainda mais séria quando reparamos nas mudanças patológicas de cor dessa lúnula. Uma meia-lua com um tom avermelhado tem associação clínica com a insuficiência cardíaca congestiva. Se estiver num tom mais azulado, indica uma privação severa de oxigênio. Agora, se ela estiver pálida ou simplesmente sumindo, isso sugere uma anemia significativa se desenvolvendo e causando uma sobrecarga enorme em todo o sistema cardiovascular. Cada mudança de cor é de fato uma prova diagnóstica vital. A verdadeira tragédia que a literatura médica nos aponta é que esses sinais diagnósticos profundos são transmitidos continuamente pelo nosso corpo. Só que para a população adulta, na correria do dia a dia, eles muitas vezes passam totalmente despercebidos. O pessoal descarta, achando que é apenas o envelhecimento, até que, infelizmente, um evento catastrófico aconteça. É absolutamente crucial mantermos uma observação fisiológica mais atenta e vigilante. Mas claro, não vamos só falar do problema, precisamos saber como agir. É por isso que entramos agora nos protocolos clínicos preventivos. Se o corpo está soando esses alarmes silenciosos, é inegociável buscar avaliações médicas específicas. Estamos falando de um teste do índice tornozelo-braquial, o ITB, um ecocardiograma para rastrear falhas no coração logo cedo, um hemograma completo e, claro, uma avaliação super rigorosa do risco cardiovascular geral. E vai aqui um conselho de ouro dos especialistas: documente tudo com fotos. Acompanhar visualmente as alterações das unhas ao longo do tempo fornece provas inegáveis para o médico avaliar. Esta é, sem dúvida, a mensagem central que precisamos tirar de toda essa investigação. Por mais que esses sinais pareçam ameaçadores e o impacto biológico seja severo, a ciência é incontestável. A detecção clínica precoce e uma intervenção embasada mudam completamente o jogo. Executar esses protocolos preventivos oferece uma defesa incrivelmente poderosa e altera drasticamente a trajetória de um declínio cardiovascular que já estaria em estágio avançado. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, no mínimo, provocativa. Se o sistema microvascular estivesse disparando o alarme silenciosamente neste exato momento, a intervenção clínica aconteceria a tempo, antes que a janela de prevenção se fechasse para sempre. Uma simples e atenta observação das mãos hoje é algo crucial. As evidências biológicas que podem literalmente salvar o futuro de alguém estão bem ali, só esperando para serem lidas. Muito obrigado por acompanhar este dossiê e até a nossa próxima análise.